Olá, amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus aqui estamos todo mundo em paz, em nome de Jesus. Passamos por um momento, de dificuldade, que todo mundo aqui em casa gripou, pegou essa gripe forte, que tá dando enjoo nas pessoas e graças a Deus estamos nos recuperando em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui para louvar e adorar a Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amados irmãos, vou deixar para a meditação de cada um, de vocês, Lucas 2, Vamos ler hoje o capítulo 2, de Lucas, a partir do versículo 36, onde fala sobre a profetisa Ana, E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva e quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Amém? Amados irmãos, aqui a gente vê uma história bonita, da profetisa Ana, na época que Jesus nasceu, que Maria e José levaram Jesus para apresentar no templo, como era costume dos judeus fazer, essa apresentação dos bebês, Então eles levaram Jesus lá, e pela ação do Espírito Santo, a profetisa estava lá, e também antes aqui no capítulo 2 fala sobre Simeão também que estava lá, e eles viram, e o Espírito Santo tocou no coração deles, que aquele menino era o Salvador, era o Cristo, o Senhor que eles estavam aguardando, porque naquela época eles estavam muito ansiosos, aguardando a chegada, do Messias, do Cristo do Salvador, que era para salvar, tirar o povo daquele sofrimento, Então aquela hora era chegada, Estava ali diante, deles, diante da profetisa Ana, E pelo Espírito Santo, que ela foi tocada, que Jesus estava ali, Então ela falava dele, a todo mundo que ela encontrava pelo caminho dela, ela começava a falar sobre Jesus, que encontrou Jesus, que Jesus chegou, Então, amados irmãos, como que a gente pode tirar um exemplo para a nossa vida de hoje, Com esse exemplo aqui da profetisa Ana, Ela estava aonde? No templo, e servia ao Senhor de dia e noite, Então, qual é o nosso templo hoje, O nosso coração, Nós temos que estar com a palavra do Senhor em nosso coração de dia e de noite, Que é para justamente, o Espírito Santo falar conosco, Quando chegar a hora, de determinadas decisões em nossas vidas, e às vezes a gente olha e não vê caminho, a gente olha assim, como que vai ser isso? Como que vai acontecer isso? Mas aí você tem que estar na presença do Senhor, buscando o Senhor de dia e noite, que é para o Espírito Santo falar ao seu coração e lhe dar uma direção, De cada vida, cada um tem uma direção, Temos dons diferentes, São os dons do Espírito Santo que ele nos concede, Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Então, cada um procure o seu dom, cada um procure cada vez mais estar aos pés do Senhor, porque ela só conseguiu entender que era o Senhor que estava ali na frente dela, porque ela estava buscando ao Senhor, Antes do Senhor chegar lá, perto dela, antes de Maria e José levar Jesus lá, ela já estava servindo ao Senhor, A vida dela já era dedicada a Deus, Então, nós temos que ser assim, a vida dedicada ao Senhor. Não que a gente vai estar lá dentro da igreja, 24 horas, não é assim, amados irmãos. Quando fala que temos que estar aos pés do Senhor,
quando o exemplo na Bíblia fala que eles estavam no templo, então a gente tem que entender que a palavra do Senhor tem que estar em nosso coração, porque o Espírito Santo, ele nos cela, né? Ele nos cela, né? E a gente tem a palavra do Senhor em nosso coração, então o Espírito Santo, ele vai nos lembrar da palavra do Senhor que está em nosso coração. Então, ele vai nos conduzir. Então, amados irmãos, o Espírito Santo, ele quer usar cada um de nós, né, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Porque, né, dele para ele são todas as coisas, então é tudo para a honra e glória do Senhor, porque Ana aqui, ela já era considerada uma profetisa pelas pessoas na época, ela já era uma mulher muito admirada, ela jejuava, ela orava, ela estava sempre buscando ao Senhor, de dia e noite, como a palavra do Senhor fala, mas porém, ela estava buscando ao Senhor, mas estava aguardando a chegada do Messias, né? E como muitos deles estavam, mas quando Jesus chegou, muitos deles não acreditaram no Senhor, né? Muitos deles, em vez de se prostrar aos pés do Senhor, se converter seus maus caminhos, eles perseguiam Jesus, né? As próprias pessoas que estavam lá dentro do templo, que estavam nas sinagogas, né? Eles começaram a perseguir, querer matar Jesus, né? Querer matar o Salvador, né? Coisas, né? Muito difíceis, né? Que Jesus passou aqui na Terra, né? Com os próprios que tinham a palavra na mão, né? Que tinha a Torá na mão, que sabia do livro, de todas as leis, eles sabem até hoje, né? E não acreditou no Senhor, né? Então, para a gente ter a revelação do Senhor, né, em nosso coração, temos que estar com a palavra de Deus no nosso coração. Então, o Espírito Santo de Deus tem que estar em nós, ele tem que fazer morada em nós, né? Então, como Ana deixou ser guiada pelo Espírito Santo, ela não deixou ser enganada, como muitas pessoas na época dela foram enganadas. Ela não deixou ser enganada, ela seguiu a voz do Espírito Santo, ela ouviu a voz do Senhor, né? E então, quando ela saiu dali, ela começou a pregar, a falar, né, que Jesus já estava ali, né? Que aquele menino era o Cristo, né? Que eles tanto esperavam, né? Para a honra e glória do Senhor, amados irmãos, temos que colocar isso em nosso coração, que o tempo inteiro, não importa o que você esteja passando, não importa a sua dificuldade, mas o tempo inteiro você tem que falar do Senhor para as pessoas, porque Ele é Deus, né, amados irmãos? Não vamos estar buscando a Deus só para ter bênçãos, né? Só para conseguir aquele pedido que você tanto está fazendo. Não, busque a Deus porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor da sua vida. Coloque Ele como o Senhor da sua vida, né? E essas bênçãos vão te acompanhar, amados irmãos. É bem assim que acontece. A gente coloca Deus em primeiro lugar e tudo que a gente precisa, o Senhor, Ele nos concede, porque Ele é o nosso Pai. Então, Ele não deixa que nada nunca nos falte. Às vezes você acha que está faltando. Às vezes você olha assim e diz, tá faltando um carro, eu não tenho um carro. Tá faltando uma casa, eu não tenho uma casa. Mas aonde que você mora? Você está morando em uma casa. Mas como que você pega a condução para ir para o seu trabalho, ou para ir para uma igreja, ou para ir no hospital? Você vai ou de Uber ou de ônibus, você consegue ir, né? De alguma forma. Então, amados irmãos, vamos colocar a nossa vida na mão do Senhor, buscar primeiro o reino de Deus, né? E essas coisas nos serão acrescentadas. Todo mundo tem seus pedidos, né, particular, né? Todo mundo faz suas orações, fala para o Senhor os seus desejos, e nós temos que estar assim com a nossa vida na mão de Deus, né? E tudo que a gente precisar, a gente tem que falar mesmo para o Senhor, porque é assim que o Senhor quer que a gente, né, prossiga. Então, Ana, ela não se importou com que as pessoas iam pensar dela, apesar que ela tinha um cargo no templo muito elevado, que ela era considerada profetisa, ela era respeitada, mas mesmo assim, ela ouviu a voz do Espírito Santo e ela passou para as pessoas tudo que o Espírito Santo revelou para ela. Ela não escondeu, ela não ficou com medo de perder a posição dela.
ela seguiu em frente e seguiu ao Senhor. Então, a gente não deve ter medo de posições, a gente não deve ter medo de falar a verdade, de viver a verdade, porque o Senhor, Ele está à nossa frente, Ele toma conta da nossa vida. Então, amados, é isso aí. A gente tem que estar com a nossa vida firme no Senhor, porque como a Ana estava com a vida dela firme no Senhor, apesar dela estar lá dentro do templo, né, com aquelas pessoas, né, que perseguiram Jesus, né, mas ela estava vigiando e orando. Então é muito importante a gente estar em oração, né, amados irmãos? Quando a gente olha para a nossa situação hoje, para a nossa vida de hoje, a gente tem que estar preparado para ouvir a voz do Espírito Santo, né, falando que o Senhor está voltando, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando para vir nos buscar. Então, a noiva do Senhor está se preparando, né, para ser retirada daqui, né, da terra, né? A noiva do Senhor está se preparando, né, para a chegada do noivo, né, para juntos, né, celebrarmos, né, como nosso Senhor Jesus Cristo já nos convidou, né, que Ele iria lá para o céu, mas iria voltar. Ele vai voltar. Breve Ele voltará, né, para buscar a sua noiva, né, amados irmãos, e que você seja a noiva de Cristo, né, que cada um de nós sejamos a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos estar com a nossa lâmpada e o nosso azeite para a segunda vida do nosso Senhor Jesus Cristo, né, como Ana ouviu a voz do Espírito Santo, né, falando que o Senhor estava ali na sua frente, então temos que escutar a voz do Espírito Santo, né, falando que temos que nos preparar, porque o noivo está chegando, breve ele virá, amados irmãos. Todas as vezes que a gente passa por algum momento difícil, né? A gente tem que entregar a nossa vida na mão de Deus, ter bom ânimo, né? Que o Senhor falou, tenha bom ânimo, né? Que eu venci o mundo, né? Então, em Cristo somos mais que vencedor, amados irmãos. Então, a Ana, ela não se importou com a posição que ela estava, né, dentro do templo. Ela não se importou com o que as pessoas iam falar. Ela só quis passar para frente para as pessoas também saber que o Senhor tinha chegado. Então, amados irmãos, passe essa mensagem para frente, evangelize para qualquer pessoa que o Senhor colocar no seu caminho. Se aquela pessoa está no seu caminho, é para você evangelizar para aquela pessoa, não importa quem seja. Não importa se seja no seu trabalho, não importa se seja dentro da sua casa, não importa se seja com seus familiares. O que importa é que o Senhor quer que você evangelize e que breve o Senhor virá. Ele está voltando, Ele virá buscar a sua noiva e vamos aguardar, né, a chegada do noivo. Vamos aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo com a nossa lâmpada e o nosso azeite. Amados irmãos, não deixe, não durma. Fique esperto, desperto. O Senhor Jesus mandou a gente olhar, orar e vigiar. Então vamos fazer o que o Senhor Jesus mandou, olhar os sinais, né? Orar, está sempre em oração, cada vez mais. Se você ora para dormir, ore mais vezes, ore pela madrugada, né? Acorde de 3 ou 4 horas da manhã e ore, né? E se ajoelhe, vamos buscar mais ao Senhor, vamos estar cada vez mais, né, amados irmãos, aos pés do Senhor. É muito bom orar, é muito bom estar aos pés do Senhor, né, amados irmãos. E tem muita gente que às vezes fica indo para a igreja, mas não vive a palavra do Senhor. E muitas das vezes as pessoas, elas não escutam a voz do Espírito Santo, mesmo elas estando lá, dentro do templo, né, dentro da igreja, e elas terminam fazendo coisas que não agradam a Deus por conta do cargo que elas levam, digamos um cargo de pastor, um cargo de presbítero, né? Muitas irmãs missionárias, às vezes elas não conseguem viver o que Deus tem para a vida delas, os dons que Deus colocou na vida delas, porque elas ficam muito preocupadas com o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar e terminam fazendo o que não é da vontade de Deus. Como, por exemplo, amados irmãos, a minha filha de 14 anos, a Letícia Gabriela, ela houve o batismo dela esse ano e
o pastor, né, que estava conduzindo aquele batismo, ele ficava o tempo inteiro falando no microfone que as pessoas não se aproximassem para tirar foto, porque já tinha gente ali para tirar foto e tal. Então, os obreiros se preocuparam tanto em fazer o que o pastor mandou ali e não via as necessidades das pessoas que estavam ali, porque as famílias, tipo eu sou mãe e queria ver ela descendo as águas, né? Queria estar perto dela, mas então muitos obreiros ali tentaram me impedir de chegar perto da minha filha e eu nem queria tirar foto. Tanto que uma irmã falou assim, a foto o pastor já falou, depois vai mandar. Eu falei, eu não quero foto, eu quero ver minha filha se batizar. Então, amados irmãos, não fique feito esses obreiros que se preocupam muito com o que o pastor diz, que se preocupam muito com o que as pessoas vão pensar, porque às vezes elas cometem injustiça, né? Dentro do templo, dentro da igreja, elas cometem injustiça e não percebem. Da mente dela está focada no pastor, está focada em fulano, nesse ciclano e termina cometendo injustiça. Então, Ana, ela estava focada em Deus, ela servia ao Senhor de dia e noite. Então, vamos estar assim como Ana, servindo ao Senhor de dia e noite, amados irmãos. Vamos estar sempre perdoando uns aos outros, né? E vamos tentar ser pessoas justas, mais justas possível, né? Como foi o pedido de Salomão, né? Que ele fez para o Senhor, que ele não queria ser injusto com o povo de Israel, com os escolhidos de Deus, né? E é tão triste quando a gente vê uma injustiça, né? Dentro da igreja, né? Então, amados irmãos, vamos tentar ser obreiros melhores, vamos tentar, né, ser filhos do nosso Deus Altíssimo, né, cada vez mais ungidos, abençoados, cheios da unção. Então, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, mas vamos estar vigiando, vamos estar melhorando cada dia mais que se passa, né? Para quando o noivo chegar, estar com a nossa lâmpada e o nosso azeite, amados irmãos. Essa palavra do Senhor hoje, você viu que eu li pouco, né? Eu li só do 36 ao 38, né? E ela traz uma mensagem muito grande, né? Porque ela abrange o Antigo Testamento, que como Ana, ela era profetisa, também existia Isaías, né? Que profetizou sobre a chegada de Jesus, né? E a Ana também, ali naquele momento, ela começou a profetizar que o Senhor já tinha chegado, que o Senhor estava ali. E nossa vida de hoje, né? Temos que estar sempre falando da mensagem da palavra do Senhor aos corações, porque, amados irmãos, é muita gente precisando, sim, ouvir a palavra do Senhor, é muita gente precisando, sim, de uma oração, é muita gente precisando, sim, de uma intercessão. Então, vamos ser intercessores, né? Vamos interceder pelas pessoas, vamos orar um pelos outros, vamos colocar a nossa vida na mão de Deus, né, amados irmãos, e não nos preocupar com o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam sobre você. Então, toda vez que você começar a evangelizar, toda vez que você começar a falar do amor de Deus para as pessoas, vai vir muito obstáculo para você parar, mas não pare, porque o Senhor, ele vai à nossa frente. Então, não tema, amados irmãos, o que as pessoas querem fazer mal a você. Não tema, siga em frente, siga com o nosso Senhor Jesus Cristo no coração, porque tudo de bom irá nos acontecer. O Senhor, ele nos protege, ele envia anjos para nos proteger. Tem muitos anjos ao nosso redor nos protegendo, amados irmãos. Não fique triste com alguma palavra que alguém falar sobre você, sobre a sua vida. Não fique triste. Não deixe ninguém tirar você da presença do Senhor. Tenha bom ânimo. Porque Jesus, ele passou por todas essas coisas. O Senhor, ele foi atacado. O Senhor, ele foi injustiçado. O Senhor, ele foi perseguido pelas pessoas que estavam dentro do templo, que estavam com a Torá na mão, que estavam com a palavra do Senhor na mão, mas eles só estavam com ela na mão. E eles guardaram ela na mente, decoraram ela toda, mas porém eles não viviam. Então o Senhor, ele veio nos mostrar que Deus não quer que a gente só decore, eu decoro o capítulo tal, história de Davi está em tal livro, história de Moisés está em tal livro. Amados irmãos, é muito bom a gente saber tudo isso, mas é muito mais aproveitoso você viver a palavra de Deus no seu coração. Então, amados irmãos, a mensagem do Senhor hoje é essa,
que vamos estar preparados para a segunda vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Ana ouviu a voz do Espírito Santo, você também vai ouvir a voz do Espírito Santo falando com você que o Senhor breve virá. Então vamos estar sempre em oração, meus irmãos, unidos, né, na presença do Senhor, que é o mais importante, que a gente ame uns aos outros, não guarde rancor, que a gente olhe exemplos de pessoas que podem até lhe ter feito algum mal, mas você olha o exemplo dela para você não fazer igual. Então não vamos fazer igual, vamos ser diferentes, vamos ser melhores, vamos dar o nosso melhor, vamos louvar o Senhor com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, louvar o Senhor de todo o teu coração, né? E de todo o teu entendimento, buscar o Senhor sempre. Amém? Vamos orar. Obrigada, amado Deus, por esse momento. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua presença em nossa vida. O Senhor ilumine cada um de nós, cada um dos nossos irmãos que estão escutando essa palavra, Senhor. Ó Deus, ouve, Senhor, o nosso clamor. Cura, liberta, Jesus, tenha misericórdia das famílias, não deixe que o inimigo destrua as famílias, não deixe que o inimigo destrua os lares, Senhor. Derrota toda ação do inimigo por terra, Jesus. Abençoa cada casal, cada família, cada lar, abençoa cada filho, cada filha, cada nora, cada genro, abençoa cada mãe, cada pai, cada irmão, cada irmã, abençoa cada um de nós, Jesus. Tenha misericórdia de nossos irmãos missionários que estão por este mundo evangelizando. Senhor, dai força, dai bom ânimo. Santo, tu és maravilhoso, Senhor. Abençoa nossos irmãos lá em Israel. Meu Deus, transforma cada coração, Senhor Jesus. Que o vosso Santo Espírito nos guie e nos ilumine para sempre, eternamente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A paz do Senhor. Amém.